existe acaso ou coincidência no meu jeito de agir. Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não estou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não estou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. Sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim, em mim. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não estou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Graças a Deus, queridos. Mais uma vez estamos aqui, vencendo mais um domingo, mais um início de semana. E dá-se aquela sensação que nada mudou, que as coisas não estão indo bem. Hoje pela manhã, e como eu tenho falado sempre, esse, por ser um tempo que eu chamo de tempo de transição, por ser um tempo que eu chamo de tempo de despertamento, por ser um tempo que eu chamo de precioso,
por ser um tempo que eu acredito ser um tempo que nos chama a atenção para um avivamento. É um tempo que, na minha concepção, precisamos estar atentos a algo maravilhoso que está para acontecer e até mesmo que esteja acontecendo. Então, por ser um tempo tão recheado de oportunidades, de perspectivas, de expectativas da nossa parte, há também, sem dúvida nenhuma, essa percepção por parte do inimigo. Então ele vai tentar de todas as formas desviar o nosso foco, chamar a nossa atenção para uma outra direção. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Acredito eu que, diante de todas as coisas que temos ministrado, temos falado, essa talvez seja um dos meus, talvez eu diria, maiores compromissos em estar aqui ministrando a palavra aos amados. Isso me faz ter vontade de me assentar e me posicionar diante de um celular, diante de uma câmera, para ministrar uma palavra, porque isso me constrange, me impulsiona a pregar a palavra nesse tempo, entendendo que esse é um tempo também de muitas distrações. E uma das maiores distrações que nós temos é a nossa ansiedade, a nossa vontade que tudo isso acabe. É o nosso desespero em que haja uma solução. E por isso nós começamos a ficar de olho naquilo que pode ser a solução. Por isso a nossa preocupação com os atos governamentais. É importante que nos preocupemos, é importante que estejamos ligados. Mas essa é a nossa dificuldade num tempo como esse, de crise, de tantas coisas. Nós vemos o movimentar dos nossos governantes e nós ficamos observando se algum médico, se alguém que trabalha na saúde, se alguma pessoa, se porventura está trabalhando e está próximo de descobrir uma forma de vacinar as pessoas contra o Covid-19. E nós estamos ligados a essas coisas, que são terrenas. São terrenas, mas também não podemos tirar dela o efeito espiritual que isso provoca. Porque quando nós estamos emocionalmente abalados, preocupados, ansiosos, depressivos, a nossa tendência é nos desviar das questões espirituais, ou no mínimo, não praticá-las de forma correta, ou pelo menos da melhor forma que a gente pode. Então, num tempo de crise, num tempo de situações complicadas, nós precisamos estar em paz na crise. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Senhor
e encontrar meios de nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer que nós fiquemos. Creio eu que a nossa percepção do espiritual, ou do sobrenatural, o nosso foco e as nossas atitudes a respeito do que Deus quer com tudo isso. Acredito eu que o comportamento da igreja a visão tem muito a ver com o término da crise, tem muito a ver com o fim da crise. Eu lembro que no ano 2000, 2001, não estou bem lembrado qual foi o ano, se foi 2000, 2001, eu fui a um congresso chamado Desperta pelo Brasil, e um dos pregadores, um dos preletores daquele congresso, ele inicia sua palavra da seguinte forma: se a sua cidade está como está, se o seu estado está como está, se a nação está como está, isso há no mínimo 20 anos atrás, se o mundo está como está, a responsabilidade quanto a isso é do povo de Deus, é da igreja de Deus. E isso eu nunca esqueci, essa frase, essa palavra, porque é exatamente isso que ferve no meu coração e que deve ferver no seu. Porque a palavra está dizendo claramente que a cura da terra tem a ver com a nossa atitude, com o nosso arrependimento, com a nossa oração, com a nossa busca de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Por quê? Porque a cura da terra tem a ver com os pecados em nós, povo de Deus. Porque somos nós, é em nós que habita o Espírito Santo, e é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos guia em toda a verdade. É por isso que Paulo diz que nada podemos contra a verdade. É por isso que Jesus disse que a verdade liberta. É por isso que Jesus diz que Ele é o caminho e a verdade. Por quê? Porque a verdade é que nós precisamos nos humilhar. A verdade é que nós precisamos orar. A verdade é que precisamos buscar a face do Senhor. A verdade é que precisamos nos arrependermos e nos convertermos dos nossos erros. E não é como denominação, é como igreja do Senhor. Independente de qual denominação, você que está me vendo agora, ou você que vai ver essa ministração depois, independente de que denominação você é, de que religião você seja, a questão não é essa. A questão, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido surdo para que não possa ouvir. O problema são as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que separa-nos de Deus, que nos distancia de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos, distanciados, ficaram da glória de Deus. Então, quando é que nós podemos nos reaproximar da glória? Quando é que nós podemos ver essa glória? Quando é que nós podemos ver a cura da nossa terra? Quando nós nos convertermos e voltarmos. A Bíblia diz que então Ele vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra.
Seria tão simples se nós entendêssemos isso com mais clareza como povo de Deus. Porque aí, nesse caso, a palavra de Deus não está falando de um indivíduo, está falando de um povo, da igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor é um corpo. E nós precisamos de forma muito, eu diria, muito tranquila ou muito clara, parar e fazer uma revisão, fazer um esquadrinhamento de nós mesmos. A Bíblia diz que uma vez um dos amigos de Jó perguntou assim: seria bom se ele te esquadrinhasse? Ou seja, não é melhor mesmo você fazer um autoexame, reconhecer seu erro e se voltar para o Senhor? Não seria melhor você fazer isso? Porque seria bom se ele te esquadrinhasse. Então, pensando nisso, eu quero convidar você nessa noite a repensar os seus valores, prioridades, repensar as suas atitudes, a sua compreensão do santo e do profano. A Bíblia diz que nós precisamos separar o santo do vil. Aprender a também reconhecer quem somos. E às vezes nós achamos que merecemos algumas coisas. E se for pensar por esse lado e ser um pouco mais severo conosco mesmo, talvez, muitas vezes a humanidade está passando pelo que está passando porque a igreja ainda não reconheceu o que precisa ser feito. Estão esperando pelo governo, esperando por médico, sendo que nós temos como nosso Senhor o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o governador dos governadores, o Rei dos reis. A palavra de Deus diz assim: nós esperamos em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Lembrando ainda de Jó, Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nós precisamos parar de tentar culpar o mundo, culpar o governo, culpar o vizinho, culpar quem quer que seja, culpar o irmão. E nós precisamos, como igreja do Senhor, reconhecer de que, por um lado, é severo, por outro lado, é glorioso saber que a solução para a humanidade está nas mãos do povo de Deus. Nas decisões, ou na decisão de reconhecer. Eu quero ler uma palavra, coloquei aí um tema, é o tema que eu quero falar agora, ministrar nesse momento, mas antes eu gostaria de orar. Eu gostaria aqui de agradecer a Deus pela sua vida, pelo povo de Deus na nossa nação, e em outras nações que também, como eu sempre tenho dito aqui, têm participado das nossas lives. Eu quero convidar você a orar, porque é exatamente isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer: se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Nós sabemos que as igrejas que voltaram a ter seus cultos presenciais estão extremamente limitadas a 30 pessoas, usando máscara, com uma série de restrições. Eu creio
Eu creio que isso tem a ver com o perdão de Deus. O Salmo, se não me falha a memória, 84 diz que com ele está o perdão para que seja temido. Se você tem alguma coisa a confessar, se você tem alguma coisa a se arrepender, faça isso agora. Não espera para terminar essa live. Não espera segunda-feira. Vamos orar? Querido Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor controla todas as coisas, está sobre toda a terra, todo o universo. E assim como aquele centurião disse que ele era um homem que tinha autoridade sobre ele, mas que também era um homem que tinha pessoas sob a sua autoridade. E quando ele dizia ao servo dele, vai, ele ia, quando dizia, vem, ele vem, faça, não faça, não faça, não faz. Nós cremos exatamente nisso quando aquele centurião disse para Jesus, basta uma palavra do Senhor. E eu sei, ó Deus, que basta um olhar do Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa nem falar. Assim como nossos pais no tempo passado, quando olhava para nós já sabíamos o que eles estavam dizendo com o seu olhar. Nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor olhar para esse vírus, ele vai parar. Ele vai se dissipar. Se o Senhor quiser assoprá-lo para longe do planeta Terra, o Senhor pode fazer isso exatamente agora. Porque o Senhor é todo poderoso. Então, Deus, eu também creio que se o Senhor está ainda permitindo que ele prolifere, que ele avance ou que ele permaneça, é porque há um propósito no Senhor. Eu tenho dito a Deus que eu creio que o Senhor está nos chamando a atenção para algo muito especial. Então, Deus, o pedido que eu faço nessa noite é para que nós tenhamos entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi naquele dia em que ele via um exército rodeando a cidade, enquanto o profeta via o exército do Senhor acima do exército assírio. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os olhos da tua igreja, do teu povo, dos servos do Senhor, dos líderes, ó Deus, das mais variadas denominações que professam o nome do Senhor e que pregam a verdadeira, genuína palavra do Senhor. Abra os nossos olhos para que vejamos com certeza aquilo que precisamos fazer. Algumas coisas, ó Deus, nós sabemos, nós temos certeza de que precisamos fazer. Então nós nos humilhamos diante da tua face agora. Somos pó, somos pequenos demais. E isso ficou muito claro e tem ficado muito claro no nosso tempo quando os poderosos não têm domínio sobre nada. As leis do homem não estão valendo nada para acalmar e para parar esse vírus. Então o mundo ficou na defensiva, na fuga. E nesse tempo o Senhor nos colocou todos para dentro de casa. Então nós entendemos que há um propósito do Senhor em nos colocar para dentro de casa. Mas também há um propósito do Senhor em realizar grandes coisas através de tudo isso. Então, Deus, abre os nossos olhos. Abre os olhos do teu povo. Abre os olhos dos teus profetas. Pai, em nome de Jesus,
Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós queremos buscar a tua face. Nós estamos orando e nós queremos confessar que nós temos errado tanto. Nós temos sido soberbos muitas vezes. Nós temos sido maledicentes muitas vezes. Muitas vezes odiamos. Muitas vezes tratamos de forma errada as pessoas que nós devíamos tratar da forma correta. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender qual é o propósito do Senhor em tudo isso. Pai, se é para o teu povo entender que para servir, adorar e ser igreja não precisamos de templo, então abra os nossos olhos para isso também. Porque assim nós voltaremos para o templo. Abra os nossos olhos para que entendamos que apesar do Isaac não ser e não poder ser a nossa prioridade, o nosso Deus, o nosso ídolo, o Senhor está dizendo que não necessariamente precisa arrancá-lo, precisa matá-lo, para que nós saibamos a quem realmente servir. Ó Deus, tem misericórdia como quando nós muitas vezes temos adotado outros senhores para as nossas vidas. A tua palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Queremos servir somente ao Senhor, Pai. Queremos ouvir a sua voz, te obedecer e te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos dos nossos ídolos, dos nossos deuses do coração. Para que nós tenhamos, ó Deus, clareza de propósito, clareza na nossa visão. Ajude o teu povo, Pai. Abra os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que eu quero ler com você hoje está em Isaías. Isaías capítulo 6. Eu tenho pensado muito nessa frase que eu usei aí para ser o nosso tema. Tem muito pensado nessa frase. O texto diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 8. No versículo 9, eu só quero ler a primeira frase. Diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Presta atenção. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira frase do verso 9 vai dizer, então disse ele, vai. Só até aí. Quando olhamos para esse texto, e olhamos desde o início do capítulo 6 principalmente, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Era um momento difícil. Era um momento crítico. O povo estava em crise.
Por quê? Porque o rei Uzias havia morrido. Por causa disso, o profeta Isaías, que era parente do rei, que era amigo do rei, e que era um rei muito amado por todos, Isaías, como todo o povo, estavam desolados, tristes. E Isaías então resolveu ir ao templo, resolveu entrar no templo. Ele resolveu talvez ir orar, talvez ir chorar no templo, mas ele estava ali naquela situação crítica. Isaías era o profeta, mas precisava de um encontro com Deus. Primeiro, o rei Uzias havia morrido, era crítico a situação. Segundo, o profeta do povo precisava ter um encontro com Deus. Vai anotando isso. Terceira coisa que eu aprendo aqui: o povo estava distante da santidade própria ao povo de Deus. Quando você ouve essas coisas, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver uma semelhança muito grande com o nosso tempo. Por quê? Primeiro que a morte do rei Uzias naquele tempo causou uma crise, e hoje nós estamos vivendo outro tipo de crise, até mesmo governamental também. Porque essa crise que nós estamos vivendo está afetando todas as áreas, comerciais, governamentais, não é? Todas as áreas. A crise estava instalada. E havia um profeta que ainda não tinha tido encontro com Deus. Talvez seja esse é o grande problema. De que muitos dos nossos profetas estão precisando ter um encontro com Deus. Muitos de nós estão precisando ter um encontro com Deus. E o povo que era exatamente o povo de Deus, estava distante da santidade própria ao povo de Deus. O que era para eles viver, não estavam vivendo. Então eu sempre digo isso aqui: não adianta você querer ir para o templo se você não está sendo um templo. Não adianta você falar que quer ir para a igreja se você não é a igreja. Então a verdade é que nós precisamos olhar para isso aqui e pensar: a situação que o povo está vivendo no tempo de Isaías não tem muita semelhança com o nosso tempo? Um outro ponto aqui interessante é que, além de que esse era um momento difícil, crítico, também esse era um momento em que o povo estava buscando respostas. Era um momento em que se buscava respostas. Diante disso, a gente percebe que o povo se sentia desamparado. O rei havia morrido. O povo não sabia o que fazer sem o seu querido rei. Então, quando nós perdemos a direção, o desamparo se instala. Quando nós percebemos que as nossas lideranças, não estou falando de governo, eu estou falando de nós como uma nação que está bem detalhada lá em 1 Pedro 2,9. A nação do povo de Deus. Quando a liderança falha, o povo não sabe o que fazer.
Então, nesse momento em que se buscava a resposta, o profeta foi ao templo. Então, primeiro, era um momento crítico, um momento difícil. Segundo, era um momento que se buscava respostas. Terceiro, era um momento propício para Deus se revelar. Era um momento propício para o Senhor se revelar. Que momento era esse? Momento difícil. Momento que o pessoal agora não podia mais contar com o seu rei. Porque enquanto o pessoal tinha um rei, enquanto o povo tinha um rei que ele amava, ele estava vivendo distante da santidade que devia estar vivendo. Então agora, o povo não tem mais rei para olhar. Agora não tem mais Uzias para levantar o cetro. Agora o povo está buscando resposta. Então o profeta vai ao templo. Então esse foi o momento propício para o Senhor se revelar. Então você vai ver que ele vai chegar e vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, vi o Senhor assentado num alto sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Então quando o templo, hoje o templo sou eu e você. Quando o templo está ocupado com qualquer outra coisa, com qualquer outro sentimento, com qualquer outro tipo de atitude, de visão, mesmo que haja a glória de Deus, ela não vai ocupar todos os espaços, porque tem espaço ocupado com outras coisas. Porém, ali está dizendo que a glória encheu, não cabia mais nada. A gente vai perceber isso. A Bíblia diz que os serafins estavam ali. Os serafins adoravam. Os serafins adoravam o Senhor. É interessante que aqui a palavra de Deus não diz nem que eles estavam se direcionando a Deus, os serafins, mas por causa da glória, da santidade, da majestade de Deus, eles falavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías começou a ver aquilo, o Senhor se revelando a ele como Deus Todo-Poderoso, como o único digno de toda a nossa adoração, como aquele que é santo de uma forma que não dá para explicar. É por isso que a única forma de tentar falar o quanto que Deus é santo é repetindo, dizendo santo, santo, santo. É para mostrar a relevância dessa santidade, a grandeza de tudo isso. Queridos, naquele momento, nada mais importava. Olha só que a Bíblia diz: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa encheu de fumaça. Na verdade, a palavra de Deus que diante do Senhor, a palavra de Deus diz que diante do Senhor os montes fogem. Diante do Senhor nada mais importa. Esquece-se da crise. Esquece-se do que vai fazer amanhã. Ou seja, a preocupação agora não é mais com o que eu vou fazer amanhã, mas é a preocupação agora se volta para dentro de mim. Eu começo a pensar em mim, eu começo a me ver por dentro. Há uma claridade ali, há uma luz tão forte que me atravessa, eu consigo me ver por dentro. É por isso que lá no início da criação, quando estava um caos, a primeira coisa que Deus fez foi dizer: haja luz. Porque é na luz que a gente se organiza, é na luz que dá para organizar as coisas. E naquele momento,
Era um momento então propício para que Deus se revelasse. Então, primeiro, vamos recapitulando. Era um momento de crise. Esse tempo aqui era um momento em que se buscava respostas. Olha como é parecido com o nosso tempo. Era um momento propício para Deus se revelar. Então fique atento. Então, povo de Deus, acorda. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 11, diz assim: está na hora de acordarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Está na hora. E ainda aprendo aqui nessa introdução que era um momento especial para um avivamento. É o que eu creio. É o que eu creio e falo disso sem nenhum medo de errar. Porque avivamento não é festival. Avivamento não é show gospel. Avivamento é entendimento do que somos. É quebrantamento. Avivamento é reconhecer que nós somos o barro, Deus é o oleiro. Avivamento é entender a podridão que há dentro de nós. Isso é avivamento. Avivamento não é o fato de nós podermos ir para o templo às multidões, lotar os templos, porque eu creio que depois dessa pandemia não vai ter culto com igreja vazia, de tanta saudade que o povo está de igreja, de templo. Pelo menos é isso que eu espero. Era um momento especial para um avivamento. Era o ambiente. Que ambiente? Crise. Falta de respostas. Era um momento para Deus se revelar. Deus está se revelando a cada instante. E era um momento propício para um avivamento. Olha só o que aconteceu. Isaías viu o Senhor em sua majestade e glória. Olha que maravilha. Isaías também não viu apenas o Senhor na sua majestade e glória, como também viu a sua mediocridade e desgraça. Então olha o paradoxo, olha o que estava acontecendo aqui. Isaías vê o Senhor na sua majestade, na sua glória, no seu resplendor. Ele vê Deus em toda a sua luz, a manifestação do próprio Deus, do ambiente de adoração que aqueles serafins fizeram ali. E ele viu aquilo, vendo que a orla das vestes daqueles que ele estava vendo encheu todo aquele templo. Mas em meio a tudo isso, ele vê, olha o que ele diz aqui, ele fala assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. O profeta estava dizendo isso. Ele estava reconhecendo a sua mediocridade, a sua desgraça, ainda que ele fosse um profeta. Porque ser profeta não tirava dele o fato de ele ser um ser humano e um pecador. Isaías então consegue não apenas naquela claridade toda ver a sua mediocridade e desgraça, como ele também vê a situação degradante do seu povo. É isso que eu penso, querido. A gente precisa ver a situação da nossa nação como povo de Deus e também visualizar a situação degradante que passa o nosso povo no sentido de nação brasileira.
Nós achamos que podemos enfrentar tudo. Nós achamos que podemos tudo, mas na hora que vem um vírus que a gente não consegue nem ver a olho nu, a gente fica todo desorientado, o mundo está desorientado porque não sabe-se o que fazer. Há uma busca de respostas. E esse é um ambiente propício para um avivamento. E o avivamento tem a ver exatamente com isso. De muito além de ver a glória de Deus, a majestade de Deus, há grande necessidade de vermos a nós mesmos. E nessa claridade, nessa aproximação da glória de Deus, não tem como não nos vermos. Porque cada vez, querido, que você se aproxima de Deus, menor você se vê. Porque quando nós distanciamos de Deus, nós achamos que estamos podendo. Quanto mais nós achamos que estamos podendo, nós conseguimos observar a distância que nós estamos de Deus. Então nós vamos nos aproximar e saber que nós somos medíocres mesmo. Somos pequenos, não confiamos direito. Acho que nós confiamos mais no álcool gel do que na graça e na misericórdia de Deus. Nós confiamos mais no que o médico diz do que a palavra de Deus diz, até porque boa parte de nós não conhece essa palavra. Nós precisamos acordar. Esse é um tempo de avivamento. E avivamento é um tempo que você, além de ver a glória de Deus, você vê a si mesmo e reconhece quem você é. Não fica tentando amenizar as coisas e fala assim: eu sou um homem de lábios impuros e vou morrer por causa disso, porque eu apesar de eu ser um homem desse tipo, dessa estipe, eu vi a glória de Deus. E aí ele fala assim: e o pior não é nada, o pior é que meu povo está todo vivendo uma degradação moral terrível. Somos todos impuros. Queridos, a Bíblia diz que Isaías vê isso, reconhece isso, e quando ele reconhece isso, quando ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, diz a Bíblia que o anjo, que um dos serafins, olha o verso 6 o que diz, um dos serafins, ele voa em direção a Isaías, traz uma brasa viva tirada do altar, e então purifica os lábios de Isaías, toca na boca de Isaías. E Isaías então, e toca na boca de Isaías e fala para ele o seguinte: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi purificado. Glória a Deus, aleluia, que bom ver isso, que bom ler isso. É então daí que nós vamos perceber que no verso 8 vai dizer, depois disso. Por isso que eu escolhi esse tema, depois disso. Porque foi depois de todo esse cenário criado, depois de todos esses acontecimentos, a morte do rei, a crise instalada, a ida ao templo, a visualização da glória, a condição de ver a si mesmo, e também a visão aberta para ver também não só a sua situação, egoisticamente falando, mas também perceber que o povo está se degradando. Quando Isaías tem essa visão tríplice, eu chamo de visão tríplice porque ele viu a glória, viu a si mesmo e viu o povo. A Bíblia diz que quando ele vê isso e ele reconhece a situação, a Bíblia diz que um dos serafins pega a brasa, toca na sua boca e fala com ele, diz, olha, isso tocou a sua boca, isso significa que a sua iniquidade foi tirada, porque ele era um profeta conivente com a impureza do povo, e o pecado foi purificado.
A Bíblia então diz que depois disso, Isaías, ele foi perdoado e purificado mediante a sua confissão. E então depois disso, acontece uma coisa muito interessante. Depois disso ele ouve a voz de Deus. Só depois disso. Então não adianta falar assim, Deus me falou, eu ouvi a voz de Deus, sem antes não termos passado por esse trilho de reconhecimento, de confissão, de entendimento, de visão aberta a respeito do que somos e do que merecemos. A Bíblia diz que só então, depois disso, Isaías consegue ouvir. A brasa tocou nos lábios, os ouvidos se abriram. Ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele consegue não apenas ouvir a voz de Deus como um som de muitas águas, mas ele consegue discernir as palavras que Deus está falando. Então, o que ele ouve naquelas palavras é um clamor do céu. Igreja, querida irmã, querido irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O céu ainda clama. O céu no século 21 ainda clama. E o clamor é esse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus e seu povo. Quem há de ir por nós? Isaías ouve. E Isaías agora, com seus lábios purificados, ele pode então responder. Então ele ouve a voz de Deus, as palavras de Deus, o clamor de Deus, e agora ele tem coragem de responder. E a resposta dele, ele responde então se apresentando ao Senhor: eis-me aqui. Mas isso tudo, eu quero que fique claro aqui que isso tudo só aconteceu depois disso, depois de ele ter visto a glória, depois de ele ter reconhecido o pecado, depois de ele ter sido perdoado do seu pecado. Então a Bíblia diz que ele responde a Deus se apresentando ao Senhor. Então eu queria que nessa noite, querido, eu e você, eu queria que nós entendêssemos aqui que nós estamos sendo desafiados a nos apresentarmos a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto de verdade, culto inteligente. Então, qual é o verdadeiro culto? Não é quando vamos à igreja e tem uma multidão, mas é quando nos apresentamos ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Romanos 12, verso 1. Isaías ouve, Isaías responde, e Isaías se entrega sem reservas. Ele ouve, ele responde. Responde que jeito? Se apresentando ao Senhor, se colocando à disposição do Senhor. Eis-me aqui. Estou me colocando. E ele responde se entregando sem reserva. Ele fala assim: eis-me aqui, pode me enviar. Eu estou disponível. Eu não estou apenas disposto, mas eu também estou disponível para o Senhor. Hoje tem muita gente disposto, mas indisponível. Tem muita gente disponível, mas indisposto. Qual é a sua situação? Disposto, mas indisponível para Deus? Os nossos planos foram tudo por água abaixo, as nossas viagens, os nossos compromissos.
quantas palestras, quantos shows, quantas conferências desmarcadas, canceladas, adiadas. Alguns de nós, se recebesse um telefonema hoje para fazer uma palestra em algum lugar, uma conferência em algum lugar, eu diria: a minha agenda está ocupada, está cheia até 2022. Mas hoje nós não vamos nem receber ligação para conferência, porque onde faríamos conferência também está parado. Hoje o Senhor nos colocou totalmente disponível para Ele. Quantos de nós, pregadores, pastores, líderes, estamos servindo a igreja e deixando de servir ao Senhor da igreja? Às vezes nós estamos nos movendo muito mais como profissionais, como empregados, funcionários de uma empresa, do que de homens de Deus, profetas de Deus. Mas hoje nós estamos disponíveis para Ele. Eu não sei se estamos dispostos, mas disponíveis nós estamos. Não há nada que te impeça hoje de falar com Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, depois disso, ele ouve, ele responde. E olha que maravilha, a Bíblia diz que ele é aceito. O verso 9, a parte A, vai dizer assim: então vá. Então vai. O Senhor então fala diretamente com ele. O Senhor fala diretamente com Isaías: vá. O Senhor o autoriza. Eu estou te dizendo, pode ir agora. E o Senhor dá instruções para Isaías antes de ir. Aí você vai ver, por exemplo, a partir daí que ele vai dizer: olha, vai, diz a este povo. E ele começa a dar instruções para ele. Porque o Senhor não vai te enviar sem te dar instruções, não. Pode ficar tranquilo. O Senhor não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Quando tem profeta disponível para ouvir, disposto para ouvir, obediente, que tenha condição de esperar no Senhor. Eu quero encerrar minha palavra nessa noite dizendo que Deus quer se revelar a cada um de nós. Aí onde você está, Deus quer se revelar. E Ele está se revelando através de tudo isso que está acontecendo. O que a gente precisa é ter olhos abertos. E eu creio que o Senhor abrirá os olhos a partir de hoje. Eu creio. Ele quer revelar-nos a nós mesmos. Foi o que aconteceu com Isaías. Deus não apenas se revelou a Isaías, como revelou Isaías para Isaías. Porque naquele dia Isaías viu quem era ele. Isaías se conheceu, se reconheceu. Talvez seja isso que esteja faltando para mim e para você. Sermos apresentados a nós mesmos. Deus também, Ele quer revelar o seu propósito. E o propósito dele é que alguém vá por ele. Vá pela igreja. Tenha coragem de falar para um povo que não quer ouvir. Tenha coragem de falar aquilo que o povo não quer ouvir. E o Senhor não apenas quer nos revelar o seu propósito, mas quer nos usar para executar o seu propósito. Pense que naquele momento de crise, naquele momento crítico na vida do povo de Israel, nasce um ambiente propício para um avivamento. E quando Isaías reconhece o seu pecado, ele é purificado dele, perdoado dele,
E então depois disso ele ouve a voz de Deus, ele pode responder à voz de Deus e Deus o aceita para a missão. Glória a Deus. Mas eu quero encerrar com algo muito interessante que eu aprendo aqui também. É interessante que quando Isaías viu tudo aquilo, viu a glória de Deus, se viu o povo, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu onde estava o problema. E o problema estava no linguajar, estava no jeito de falar, estava nas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos condenados e pelas nossas palavras nós somos absolvidos. Então Isaías reconheceu exatamente que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Agora olha só, o serafim foi lá, pegou a brasa com a tenaz e purificou a boca de Isaías. Ou seja, o Senhor vai agir, vai purificar, vai perdoar naquilo que você reconhece que está o problema. Isaías não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, mas o anjo não foi lá e queimou os ouvidos dele. Queimou onde ele reconheceu, porque era ali que morava todo o problema. Então, querido, onde está o problema? O que esse problema que você tem vivido te identifica com o restante do povo? O Senhor vai purificar e vai te usar. Esse é o tempo de nos conhecermos, de reconhecermos onde está o erro, para que o Senhor age exatamente ali onde nós reconhecemos. Onde nós reconhecemos a necessidade de purificação, de perdão, é ali que o Senhor vai agir. Então que nesse tempo tão propício para um avivamento, tão propício para uma explosão de avivamento, de crescimento do reino de Deus na face da terra. Não fique aí ligado em pandemia. Não fique depressivo. Simplesmente entenda que nesse tempo o Senhor nos colocou diante de uma possibilidade tremenda de estarmos disponíveis para ouvi-lo, para aprender dele. É por isso que as pessoas têm falado tanto de se reinventar. Por quê? Porque parece que nesse tempo nós não temos nada mais para fazer. Temos. Você não precisa parar. Você pode continuar agindo, vivendo para a glória de Deus. Depois disso, a crise, a apresentação de Deus, a manifestar de Deus, a confissão e a purificação e o perdão. Depois disso é que Deus vai te usar. Depois disso é que Deus vai fazer do seu povo aquilo que ele sempre quis do seu povo. Nós não temos autoridade, nós estamos aí reivindicando autoridade, dizendo que nós temos autoridade. Nós não temos, nós somos autoridade na face da terra. Então tome posse disso em nome de Jesus, mas antes reconheça quem é você, reconheça seu pecado, reconheça o pecado do povo de Deus, e o Senhor vai nos purificar, vai nos perdoar de todo o pecado e vai sarar a nossa terra. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado, seja adorado, seja servido como é devido à sua majestade, à sua santidade, à sua glória. Eu quero orar com você mais uma vez. Espero que você tenha, assim como eu, desfrutado de um mover de Deus dentro de nós, de um calor espiritual, de um mover de Deus nesse ambiente tão propício para um avivamento. O Senhor é Deus de ambiente, Deus que prepara o cenário para Ele agir.
E esse cenário do ano 2020 é um grande cenário para o avivamento. Então prepara-te. Adore o Senhor. Sirva a Ele com todo o seu coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te adoramos, te louvamos, porque apesar do que somos, apesar do que nos tornamos no decorrer da nossa vida, o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos perdoado o pecado e tem falado ao nosso coração de uma forma tremenda. E que nesse tempo tão propício para um avivamento, que nós, o teu povo, possamos reconhecer quem somos, confessar quem somos, para que o Senhor venha nos usar e agir através da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada vida que participou dessa live hoje. Abençoa cada cidade aqui representada, cada nação. É o que nós oramos, grandemente agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço a todos, uma semana abençoada em nome de Jesus.